Meu povo, tudo bem? Boa noite para vocês, hein? Muito bom sábado para todo mundo. O que o Barcelona fez contra o Celta em Vigo nesse sábado foi basicamente pegar 2 pontos e jogar na lata do lixo, porque estava vencendo até 39 do segundo tempo por 2 gols de diferença e permitiu o empate depois da expulsão do Marc Casador, com um erro individual do Koundé e depois uma jogada muito mal defendida na entrada da área, permitiu que o Celta empatasse, até dessa sensação de que poderia virar o jogo, embora o Barcelona também tenha apertado nos minutos finais. Agora, dá a sensação pelo resultado, né, de como ia a vitória por 2-0. O jogo inteiro não dava a sensação que o Barcelona tinha o jogo completamente controlado nas mãos e que a ação individual ruim do Koundé tenha feito com que o jogo virasse. Lógico que fez com que o Celta se acendesse muito mais, acreditasse, fosse para cima de todo jeito. Balaídos é um estádio muito difícil de se jogar e o Celta acabou conseguindo empatar. Mas durante todo o jogo, no 0-0, no 1-0, no 2-0, o Celta sempre foi perigoso, tanto que se a gente pega os gols esperados do Celta, foram muito mais do que o do Barcelona. Se esperou 1.01 gols do Celta e 0.69 do Barça. O Celta finalizou mais no primeiro e no segundo tempo do que o Barcelona. A questão é que esse Barcelona que às vezes anda meio que em cima do arame, que anda na corda bamba e que pode cair para qualquer um dos dois lados, porque ataca com muita gente, com muita volúpia, com muita fome, mas também para se defender tem que correr muito para trás. Esse time dificilmente está controlando o jogo em algum momento. Pode gerar esse tipo de empate de 2-2 depois de estar perdendo de 0-2, assim como acho que ainda não aconteceu, mas de sair perdendo por 2 gols de diferença, por 1 gol de diferença assim, na primeira rodada contra o Valência, mas sair perdendo por um resultado mais avançado e conseguir buscar, porque é um time que tem muita capacidade ofensiva, mas que ainda não tem equilíbrio defensivo, e eu não sei se terá um super equilíbrio defensivo até o final da temporada. É um time que está sendo montado para atacar com muita força e para bater mais forte que o rival, por assim dizer. Acho que o Barcelona está confiando que o soco dele é mais forte que o soco do rival. Hoje se igualou. Hoje o Celta conseguiu fazer 2 gols e empatar com o Barcelona. O que faltou é que depois do 2-0, por assim dizer, que virasse o time do Xavi. Que tocasse a bola 1 milhão de vezes, que escondesse a bola, que não deixasse o jogo ficar quente de novo, como o Celta queria que o jogo ficasse, para não permitir a reação do time da casa. Também é verdade que faltou o Koundé dar um chutão na bola para cima e não tentar recuar como ele recuou para o Inhaque Penha. Faltou um pouco mais de sorte na bola do Rafinha, que bateu na trave, saiu e bateu nas costas do goleiro e não entrou. Podia ter sido o 0-3 e estaria tudo decidido por ali. Mas como concepção e conceito de time, o que falta é controle. Mas esse time não me parece querer ter controle. Parece querer sempre atacar. É por isso que fez 4-1 contra o Bayern, é por isso que fez 4-0 contra o Real Madrid. O não querer o controle e querer só atacar não traz só coisas negativas quando você sai de um 2-0 para um 0-2, para um 2-2. Também traz as coisas positivas em jogos que poderiam ficar mais estranhos e que o time vai lá e que golpeia muito forte, que não deixa nada pro adversário. Então, é o conceito, é o DNA com que esse time está sendo montado, é essa premissa que o time está sendo montado, está sendo em cima disso, e pode dar alguns dias mais certo, outros dias menos. Hoje deu menos certo, empate com o Celta por 2-2. Eu acho que é bem diferente dos outros tropeços que o Barcelona teve. Contra a Real Sociedade o time não conseguiu criar, não conseguiu finalizar, basicamente. A produção ofensiva foi muito pequena. Contra o Osasuna foi uma derrota com 5 reservas em um time que já tinha muitos desfalques, e contra o Mônaco jogou com um jogador a menos. Aliás, as 2 vezes nessa temporada, né, que o Barcelona teve um jogador a menos, a gente viu hoje contra o Celta e aquele jogo contra o Mônaco, o time rapidamente sucumbiu. Talvez seja algo para se trabalhar também, algo que possa ser melhor trabalhado pelo Hans Flick no dia a dia, como se sentir um pouco mais seguro e não tão vulnerável quando tem um jogador a menos, como foi nesses 2 jogos. Outra coisa que chama atenção, 3 partidas que o Lamine ou não começou ou não jogou, porque contra o Osasuna ele entrou, já estava 2-1, não jogou contra a Real Sociedade e não jogou contra o Celta. Nenhuma o Barcelona ganhou. O Barça tem 4 tropeços em 18 jogos nessa temporada até aqui. Desses 4 tropeços, 1 é contra o Mônaco, que tem um jogador expulso aos 10 minutos, e nos outros 3, o que tem em comum é a ausência do Lamine Yamal, que é dúvida para o jogo contra o Brest, tá? Terça-feira ainda não é certo que o Lamine Yamal vai jogar, por conta do problema no tornozelo. Então, essa Lamine dependência, por mais que hoje o time tenha feito 2 gols e criado para mais, mas o Lamine é o cara que segura um pouco mais a bola, que tem 1 contra 1, que pode, nisso de golpear mais forte, o Barça fez 2, mas podia ter feito 3 ou 4 se tivesse talvez um jogador como o Lamine Yamal.
e poderia ter evitado a reação do Celta como foi. Faz muita falta. A gente tinha visto contra a Real Sociedad que o Lamine fez falta em um jogo que nem Lewandowski nem Rafinha conseguiram ir bem. Hoje os dois foram bem e ainda assim o Lamine Yamal fez falta. Porque ele realmente faz muita falta, um jogador com a qualidade que tem, com a quantidade de gols que ele gera para o time, sempre faz muita falta. Sobre alguns detalhes do jogo, o Gerard Martin deveria ter sido expulso no primeiro tempo, pela falta que fez no Iago Aspas. A reclamação do Iago Aspas, muito assintosa de todo o estádio de Balaídos, é justa, merecia ter recebido cartão amarelo. Entrou no segundo tempo o Hector Forte, que foi bem, foi bastante bem, assim, no lance do gol ele já chega meio vendido na jogada, né, no lance do segundo gol, mas cumpriu bem por ali o Hector Forte, que é lateral direito de origem, mas que na esquerda já tinha jogado com chave bem também algumas vezes. E na minha visão, porque o lance não foi revisado muitas vezes, o Marc Azador não deveria ter sido expulso no segundo tempo. Eu não percebo falta, eu não acho que ele puxa o adversário com força o suficiente para ser falta, é meio que uma mão de referência apenas. Se é marcada a falta, realmente merecia o cartão amarelo, porque era um jogador em progressão, mas eu acho que nem falta foi do Marc Azador. E não tem interpretação de VAR aqui, né? Revisão de VAR, porque é cartão amarelo e não vermelho. Então, cartão amarelo é simplesmente o que o árbitro viu dentro de campo. Outro detalhe que o Dani Olmo terminou o jogo, foi substituído fazendo alongamento, jogador que tinha participado de 70 minutos com a Espanha na data FIFA e que tem um histórico de lesões e tal, então não sei se era simplesmente porque o jogo realmente foi muito exigente ou se o Dani Olmo tem aí algum incômodo, talvez para o jogo de terça-feira, no final de semana o Barcelona joga com Las Palmas também. Vamos ver se foi nada demais ou realmente aconteceu alguma coisa com o Dani Olmo. A diferença para o Real Madrid em pontos perdidos cai para 1. Estava em 6 até 2 rodadas atrás. O Barcelona perdeu 5 pontos. Então, neste momento do campeonato, o Barcelona tem 1 ponto menos perdido só do que o Real Madrid. Tem algo que é interessante. O Barça jogou 14 vezes até aqui na Liga, 9 fora de casa e 5 no seu estádio. É quase o dobro de vezes, né, fora de casa, e é onde vieram os tropeços. Osasuna, Real Sociedad e agora contra o Celta de Vigo. Então, também tende a ter um pouco mais não de tranquilidade, porque os jogos em casa, no final das contas, você também precisa ganhá-los, mas claro que faz diferença jogar em casa e jogar fora, e o Barcelona jogou muito mais fora do que em casa. O Real Madrid, por exemplo, tem 12 jogos, porque não atuou contra o Valência, aquele jogo adiado por conta das chuvas e tal. Dos 12 jogos do Real Madrid, 7 foram em casa e 5 fora. O Barcelona 14, 5 em casa e 9 fora. Das 24 rodadas que restam para o Barça, 14 serão jogadas em casa, é praticamente 2 a cada 3 rodadas. Daqui para frente o Barcelona vai jogar primeiro em Montjuic e a partir de fevereiro no Camp Nou. Um destaque final para Rafinha e Lewandowski. 13 gols já do Rafinha, a melhor marca dele com o Barcelona tinha sido 11, ele já ultrapassa a melhor temporada dele com o Barcelona. E o Lewandowski 20 gols, temporada passada inteira foram 26. O Lewandowski foi chegar a 20 gols em março do ano passado. Chegou agora em novembro. Então a produção ofensiva continua muito boa desse time, embora aquela média de 3 gols por jogo vá caindo, né? Eu não sei se eu tenho aqui agora de quanto que está essa média, mas eram 55 gols, se eu não estou enganado, agora são 57 em 18 jogos, 18 vezes 3, 54. Ainda é, mas eu não sei se são 57. Vou realmente olhar aqui rapidamente para a gente, vamos ver. Acho que eu tenho isso aqui fácil. Eu acho que chegou agora a... É isso mesmo, 57 gols em 18 jogos. Então, ainda que não marque contra o Brest, o Barcelona terá uma média de 3 gols por jogo, que é muito alta, mas tem 19 gols sofridos em 18 jogos, o que também é uma média alta, sofrer mais do que um gol por jogo. Veremos, meu povo, a próxima parada é Liga dos Campeões, em casa contra o Brest. O Barcelona tem 9 pontos de 12 possíveis. Para se classificar entre os 8, tem que ganhar pelo menos 3 mais. Com 18 pontos deve dar para se classificar entre os 8. Quanto melhor você se classificar entre os 8, melhor ainda, porque depois o emparelhamento a partir das oitavas de final vai sendo também um pouco mais direcionado. Aí vai depender do que vier do outro lado, mas algum benefício deve ter. Então faltam 4 jogos, o Barcelona tem que ganhar 3. Falta Brest, depois Borussia Dortmund, fora, Benfica fora e Atalanta em casa. O Brest é mais fácil de todos esses, né? Então terça-feira não tem muito perdão. Precisa ganhar do Brest, são 2 partidas sem vitória, vai levantar alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre o estilo, a falta de controle, a dependência do Lamine Yamal. Os próximos dias vai ser um pouco de reflexão por aqui, acho justas, e vamos ver para onde que esse time vai. Tá falado, meu povo? Um beijo para vocês, hein? Até o próximo vídeo.